Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras. Bom dia, comunidade, imprensa aqui presente. Tendo observado a fala dos vereadores que nos antecederam, me chama a atenção do Brasil ser o primeiro colocado, segundo a Organização Mundial de Saúde, como o país mais ansioso do planeta. Esse título nós ganhamos. Tendo em vista as profissões da saúde e da educação serem as profissões mais estressantes que temos, também isso já estabelecido por organismos internacionais, nós precisamos de um olhar especial para a comunidade e também para os funcionários e servidores que atuam nessas pastas, tão delicadas e sensíveis, porque mexem com vidas e com a formação dos nossos futuros adultos. Precisamos de programas de qualificação, mas de acompanhamento de saúde também para essas pessoas. Psicológica, porque cada funcionário desses afastado custa muito para os cofres públicos e com certeza precariza também o atendimento. De nada adianta explorarmos ao extremo essas pessoas e termos um mau atendimento lá na ponta, ou funcionários se encostando ou pedindo afastamentos para tratamento de saúde, e na sua grande parte de cunho psicológico. Vale a pena nós lembrarmos também que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Nós estamos hoje vivendo um momento que nós temos que abolir do ter um mandato. Não, nós temos que ver o ser um vereador, ser um ser humano, ser uma pessoa comprometida e, através dos nossos testemunhos, fazer com que as coisas aconteçam e mover as pessoas para que elas voltem a acreditar. Muito ouvimos falar em crise, mas desde que eu nasci, em 1979, eu já nasci numa crise, vivi em crise e hoje continua se falando em crise. As pessoas continuam comendo, continuam comprando, continuam construindo e continuam tendo filhos e o Brasil continua. O momento de crise não é para desanimarmos da vida, mas sim para criarmos oportunidades, crescermos. Nós não podemos jamais perder a esperança, pois todos os atos que vivemos hoje já aconteceu no passado, já tivemos impeachment, já tivemos crises, tivemos ditaduras. Os momentos mudam, as pessoas mudam, os problemas retornam, mas nós não podemos deixar e perder a esperança, nem mesmo de sermos felizes. E observamos o dia a dia a própria população descrédula, e perdendo o sentimento de galgar por novos horizontes. Observamos apenas a propagação de notícias negativas, e pouco se fala daquilo que é bom, daquilo que construímos, daquilo que temos pela frente, e daquilo que podemos ser, e do que nós queremos para os nossos filhos. A crise, ela existe, sempre existiu e sempre existirá. O que faz diferente as pessoas são a forma que utilizamos para olhar e como resolver os problemas. Isso vai fazer nós diferentes das demais pessoas. Temos que deixar de pensar em ter e passar a ser, a viver o hoje. O passado não volta, serve de exemplo para olharmos um retrovisor para não errarmos de novo. O futuro pode até não vir, mas nós temos que planejar o nosso futuro, de forma que possamos ter um futuro que não seja para nós, mas para os nossos filhos. Mesmo porque amanhã ou depois, dentro de 100 anos, de repente, nem sequer seremos lembrados mais. Como se nós olharmos para o passado, lembram hoje, de repente, do Ayrton Senna, vão lembrar do Pelé lá na frente, mas muitos jogadores de futebol serão esquecidos, nem sequer as pessoas saberão quem foram se não forem buscar em livros de estudos. E aí eu faço uma pergunta para nós. Eu quero ser um ser humano que fez a diferença nesse planeta. Eu quero ser uma pessoa que lutou para ser e fazer diferente, não fazer o que sempre fizeram, ser igual a todo mundo, mas sim para fazer com que as pessoas tenham condições dignas de vida, lutar pela desigualdade social, lutar pelos pobres, lutar por aqueles que precisam de ajuda e de governo. Nós precisamos olhar para as pessoas como elas merecem ser olhadas, independente de classe social, raça, cor, e sem pré-julgamentos, como muito bem a vereadora Rosane colocou. As pessoas pré-julgam. Veja bem, aquele menino também, filho de quem é, o fruto não cai longe da árvore. Como se aquela criança tivesse pré-condicionada por ter nascido em uma comunidade carente, como chamamos de favela, a continuar tendo aquela vida precária.
onde ela deve ter os mesmos direitos que os nossos filhos. Eu vou ser um ser humano de verdade quando eu querer para as pessoas o mesmo que eu tenho, o mesmo que eu quero para mim. Aí eu passo a ser diferente. Não querer ser mais ou ter mais, ou apenas pensar no meu conforto e na minha qualidade de vida, e esquecer que ainda vivemos num país que a concentração da renda está em cerca de 3% da população, onde grande parte da população ainda passa fome. Que direitos nós queremos defender? Mas também quero lembrar que nós tivemos momentos importantes em Foz do Iguaçu. Nós tivemos agora recentemente a inauguração, o lançamento da Avenida Beira Parque, uma obra que vai ligar, através de ciclovia, Foz do Iguaçu à cidade de Cascavel, trazendo turismo e desenvolvimento para a nossa região agrícola, ecoturismo e principalmente para Foz do Iguaçu. Tivemos a inauguração que o vereador Celino colocou recentemente da usina de asfalto, que é um avanço, desburocratizando o processo de tapas-buracos na cidade, evitando, inclusive, superfaturamentos, pois sabemos a dificuldade que é de mensurar ou medir aquilo que efetivamente foi executado, vereador, pois nós não temos, muitas vezes, os mecanismos necessários para acompanhar a profundidade ou a largura daquele buraco que foi tapado naquele momento, em aquela obra, ou até mesmo a condição de estar lá, em loco, naquele momento. Isso, além de desburocratizar, acaba com o processo de licitatórios, de 3 a 4 meses de espera, o município, em tempo real, poderá atender as demandas da necessidade. Obviamente que isso não será feito também da noite para o dia. Tivemos a parceria com a Itaipu Binacional, que vai asfaltar as principais ruas da Vila C, Vila A, Mercado Municipal. Vamos ter a revitalização do Rio Boici. E agora tivemos a vontade de alguns deputados que fizeram, através de emendas, a emendas parlamentares, a recursos para a 469, conhecida como Avenida das Cataratas, que foi retirado pelo governo Temer, porque esse vendeu, através de votos, pelo arquivamento do seu processo, mais do que ele poderia entregar. E de algum lugar ele vai cortar. E, infelizmente, Foz do Iguaçu, mais uma vez, é penalizada e paga o preço. Como o vereador Celino também entregou na mão do deputado do PDT, Assis do Couto, grande deputado, do qual tem nosso respeito, representante nato da região sudoeste, e que tem feito um grande trabalho. Também tivemos com os vereadores Inês Vesme e João Miranda entregando para o nosso deputado federal, Evandro Roman, essa reivindicação para que brigue pela nossa cidade. Infelizmente, por mais que sejamos num momento pré-eleitoral, sabemos que isso acontece geralmente, mas não podemos perder oportunidades e não sair atacando e criticando aqueles que foram eleitos e são nossos representantes. Independente de quem seja o partido, de não comungar ou não com a nossa opinião, mas são as pessoas que representam o nosso Estado, os nossos deputados federais, até mesmo por discordar ou não concordar com as suas ações, temos um presidente que nós temos que recorrer a ele, porque ele é o representante nesse momento. Mas não jamais vamos deixar de criticar e cobrar aquilo que está errado. Uma vez me perguntaram em uma reunião da qual eu estava, votando um projeto para os idosos, qual é o seu lado? De que lado você está? Eu me admirei, falei, não estou entendendo essa pergunta. Qual é o seu lado? Falei, como assim, que lado você está falando? Não, você está do lado de lá ou do lado de cá? Eu respondi, eu falei, bom, eu não sou de nenhum dos dois lados. Ah, então você está em cima do muro. Olha, esse lugar já tem dono, viu? Eu estou do lado daquilo que é certo, que é justo, e do lado das pessoas que aqui me colocaram. Nós temos que acabar com aquele velho discurso que governo é igual pressão, governo é igual feijão, só funciona na pressão. O governo tem que funcionar com planejamento, pensando na população. Nós temos que pensar na nossa cidade, mas lembrarmos que o Brasil hoje, nós temos 70% dos nossos jovens que não concluem ensino médio. Por quê? O que nós estamos fazendo para mudar essa realidade? Nós temos que pensar na nossa cidade, mas temos que pensar também que nós ainda somos, e lembrar, não pensar, que nós somos jovens ainda na democracia. 33 anos de democracia. Tivemos 2 processos de impeachment. Hoje um poder judiciário e um Ministério Público se mostrando independentes de seus governantes, nunca vimos na história antes. Pessoas de grande escalão serem presas ou serem condenadas. E por que tanta insatisfação? Temos que nos fortalecer os poderes, legislativo, Ministério Público, Poder Judiciário, sem super-heróis, mas sim instituições fortes, com condições de dar as respostas que a sociedade precisa. Apenas deixo aqui minha contribuição às falas dos colegas, vereadora Rosane, temos que levar adiante
Temos que ver, de repente, essa servidora até inclusive pode estar doente, precisando de ajuda. A senhora sabe, as pessoas que lá estão pedindo socorro. Quando a gente vê uma criança agredindo outra, um servidor xingando o outro, é porque ele está no seu limite. Uma pessoa de sã consciência não faz isso. Precisa de ajuda, precisa de cuidado. E nós estamos esquecendo muitas vezes de olhar para as pessoas que estão gritando e pedindo por socorro. E nós temos que pensar, mesmo porque vivemos num sistema punitivo, lembrando que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E nós estamos muitas vezes mais preocupados em punir do que achar soluções. Eu quero que alguém seja castigado, mas muitas vezes não vou na solução da ferida do problema para que aquele problema não volte a acontecer. Dessa forma, eu parabenizo os vereadores que aqui estão dessa casa. Conversando com o vereador Eliseu, temos constantemente sido abordados na rua e sendo elogiados pelo nosso trabalho. Estivemos vendo algumas pesquisas sobre as ferramentas e sobre as mídias. Qual é o alcance de cada uma delas? Mas nas ruas o que nós temos visto é a satisfação com o trabalho desses vereadores e que estamos fazendo. Obviamente que jamais seremos unânimes, mas temos certeza que cada um aqui está fazendo o seu melhor e lutando pelo seu povo. E esses elogios não vêm para um vereador, e sim para a Câmara de Vereadores. As nossas ações refletem todos nós, vereadores. Nós temos que mostrar para a sociedade que nós estamos todos aqui caminhando para o mesmo lado, o interesse social, coletivo e comum, da cidade de Foz do Iguaçu, e não de alguns. E isso é muito importante. Então, a gente tem acompanhado esses elogios, não apenas elogios, cobranças também, mas cobranças construtivas, porque a crítica ela não é ruim. E é bom ter oposição, inclusive, pessoas que nos critiquem, nos cobrem, e inclusive nos ataquem, porque essas pessoas nos fazem maiores a cada dia, nos fazem refletir e pensar aonde eu errei e aonde eu posso melhorar. E quem é beneficiado com isso é a população. Então, temos visto os resultados de tudo isso, e com certeza, em um pouco mais de um ano de trabalho, fizemos muito, trabalhamos, poderíamos, de repente, com a população participando, ter acertado ainda mais, mas com certeza fizemos aquilo que estava ao nosso alcance e vamos continuar fazendo, porque nós temos a certeza que temos uma mão e alguém lá de cima que olha por nós. Muito obrigado, gente, um bom dia a todos e espero que continuemos esse espírito salutar.